Boa noite de novo, galera. Seguinte, vamos na aula 5 de Matemática C e nessa aula a gente vai continuar com a ideia de matrizes, né? Vamos lembrar o que vem a ser uma matriz. Uma matriz nada mais é do que uma tabela. E na aula passada o que a gente fez? A gente aprendeu a construir matrizes, certo? Dada alguma seguinte lei de formação. A gente classificou algumas matrizes, a gente viu os tipos de matrizes que existem, né? Matriz transposta, matriz simétrica, matriz antissimétrica. E baseado naquilo a gente vai dar continuidade hoje e ver mais alguns tipos de matriz que a gente ainda não tinha visto, como eu havia comentado na aula passada, que eu iria falar de mais algumas que estivesse faltando qualquer coisa, e estava aí. Então a gente vai ver nessa aula os tipos faltantes das matrizes e a gente vai trabalhar com as operações de adição, subtração, tá, de matrizes e a multiplicação de um número real por uma matriz. A gente vai ver o que vai acontecer, tá bom? Na aula seguinte a gente vai multiplicar duas tabelas, duas matrizes. Então nessa aula a gente só vai multiplicar um número por uma matriz. Essa que vai ser o tema da aula. Então vamos começar aí, vamos relembrar algumas coisinhas. Já deixei o quadro meio preparado, tá? Então nós temos aqui um tipo de matriz que a gente ainda não tinha visto, que chama-se matriz triangular. E essa matriz triangular ela pode ser superior ou inferior, certo? Professor, o que vem a ser uma matriz triangular superior? Olha só, quando todos os elementos que são iguais a zero, eles ficam abaixo da diagonal principal. Óbvio, essa matriz tem que ser quadrada, tá? Para ela ser chamada de triangular ou não. Lembra que era uma matriz quadrada? Matriz quadrada é aquela matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Show? Beleza. Tá, então dando continuidade, a matriz superior, vamos pensar assim, talvez pense alguma coisa assim, todo o peso, sei lá, como se esses elementos aqui, o peso está em cima, e o peso são os números diferentes de zero. E os números que são iguais a zero estão abaixo da diagonal principal. E use essa mesma ideia para dizer o quando que uma matriz vai ser triangular inferior. Quando ela é inferior, os zeros estão acima da diagonal principal. Lembra que a diagonal principal são esses três elementos aqui. E vamos pensar assim, os pezinhos delas estão todos abaixo da diagonal principal. Belezinha? Ok. E aí nós também temos uma matriz que nós vamos chamar de matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? Quando ela é triangular superior e inferior ao mesmo tempo. Perceba, todos os elementos que estão na diagonal principal são diferentes de zero. Beleza? E, aliás, quem está acima e quem está abaixo é igual a zero. Está aqui o triângulozinho, né, de zero e aqui outro triângulozinho de zero. Então, essa matriz aí nós vamos chamar de matriz diagonal. Beleza? E vamos relembrar uma matrizinha bem importante que eu mostrei na aula passada. Eu falei de uma matriz chamada matriz identidade. Então, o que era uma matriz identidade? Matriz identidade nada mais é do que uma matriz, tá? Onde ela é uma matriz diagonal, porém todos os elementos da diagonal principal ela é igual a 1. Então você tem essa matriz aí que nós vamos chamar de matriz identidade. Tá bom, meus queridos? Deixa eu só escrever aqui então. Bora lá escrever. Matriz identidade. Vamos relembrar. Então, eu tenho lá uma identidade e se eu escrever assim, I2. Isso significa uma matriz identidade de ordem 2. Lembra que quando eu falar a palavra ordem, eu já entendo que essa matriz ela é quadrada. Então, a matriz identidade de ordem 2 é essa matriz aqui, ó. Se eu quisesse uma matriz identidade de ordem 3, eu teria como exemplo essa matrizinha aqui. Belezinha? E assim sucessivamente. Beleza? Então a gente vai começar agora com as operações de matrizes. Vamos falar da adição e da subtração de matrizes. Vamos ver como que funciona isso. Então vamos apagar o quadrinho aqui e dar continuidade. Beleza? Quadrinho apagado. Então vamos iniciar aí as operações, tá? As duas primeiras operações que nós vamos falar é adição e subtração entre matrizes. Bom, a primeira coisa que eu preciso saber é quando que eu posso efetuar essa operação. Para você poder efetuar a operação de adição e subtração entre duas matrizes ou mais matrizes, elas têm que ter obrigatoriamente, presta atenção, elas têm que ter a mesma ordem, ou seja, o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Senão não vai ser possível efetuar a adição e a subtração.
essa é a condição para que se possa realizar essas operações. E vamos ver como é que vai funcionar. Então eu dei aqui um exemplo, seja uma matriz A 2 vezes 3, duas linhas e 3 colunas, e outra duas linhas e 3 colunas. Presta atenção que não precisa ser quadrada, ela pode ser retangular, como essas matrizes que eu acabei de colocar aqui. Ora, eu perguntei, determine letra A, vamos fazer a soma das duas matrizes. Como é que a gente vai efetuar a soma? Muito simples. O elemento da mesma posição com o elemento da mesma posição. Eu vou colocar aqui uma matriz uma do ladinho da outra, para a gente representar. Vou recopiar elas, 2, 0 e 1. 3 menos 1 e 4, e a gente vai somar com a matriz B, e está escrito 4, 1 e 5, 6, 7 e menos 2. E aí o resultado da soma, como é que vai ficar? Bora lá, vamos montar isso aí então. Então você vai somar os elementos que estão localizados nas mesmas posições. Pega lá comigo. Ó, 2 você vai somar com 4. 2 mais 4, muito fácil, tranquilão. 6, coloca lá. 6, deixa aqui já pronto. 0 vai somar com o 1. 0 mais 1, 1. E vai completando. 1 vai somar com o 5, vai dar 6. Novamente. 3 mais 6, 3 mais 6 é 9. E aí vamos fazendo. Menos 1 mais 7, ó, menos 1 mais 7 vai dar 6 também. E 4 mais menos 2, 4 menos 2 vai ficar 2. Então essa é a matriz resultante, é a matriz A mais B. Show de bola? Tranquilinho? Não tem como errar isso daí, meus queridos. Vamos fazer agora uma subtração. Vamos lá, letra B. Vou colocar aqui para vocês. B menos A. Vamos fazer essa operaçãozinha aqui. B menos A. Tá? Vamos ver o que vai dar aí para nós. Então, deixa eu apagar o lado de cá. E vai ficar assim. Então eu tenho que colocar a matriz na ordem. Então primeiro vem a B. E aí eu vou colocar a A na sequência. Então, repetindo aqui, B menos A. Coloca a matriz B primeiro. Quem é a matriz B? A matriz B é essa matriz que está do lado de lá. 4, 1 e 5. 4, 1 e 5. E a matriz 6, 7 e menos 2, nós vamos subtrair da matriz 2, 0, 1, 3, menos 1 e 4. Ok, ao fazer isso nós vamos ter o seguinte, então a matriz resultante aqui, B menos A, ela vai ficar igual. É só ter paciência, gente, matéria gostosinha, bem tranquilinho. Então pegou lá, 4 menos 2, 4 menos 2, 2. 1 menos 0. 1. Só ficar atento caso você precise fazer jogo de sinal. 5 menos 1. 5 menos 1 vai dar 4. 6 menos 3. 6 menos 3 é 3. 7, cuidado agora, menos 1. Menos com menos, faz jogo de sinal? Sim, faz jogo de sinal. Então vai ficar 7 mais 1. 7 mais 1 é 8. E aqui menos 2, menos 4. Menos 2, menos 4 vai dar menos 6. Então esse é o resultado da matriz B menos A. Então o que a gente viu nesses exemplos? Como é que a gente efetua a soma e como é que a gente faz uma subtração aí, caso seja necessário. Vamos para a próxima operação, que é a multiplicação de um número real por uma matriz, tá bom? Vamos ver como é que vai funcionar aí. Mas antes de eu ir para essa propriedade, essa outra operação, nós temos algumas propriedadezinhas aqui, ó, que não são alteradas. Importante saber propriedades aí da adição. Vamos colocar aqui propriedades da adição, tá? Então, ó, seguindo lá na apostila, tá? Você tem lá, quando você soma duas matrizes, A mais B, se você alterar a ordem, B mais A, ela vai dar o mesmo resultado, tá bom? Se eu trocar a ordem da soma, claro, você percebe que na soma não vai fazer diferença, beleza? E se eu tiver três matrizes sendo somadas, A mais B, somei primeiro duas matrizes, depois somo com uma terceira, eu poderia fazer assim, ó, primeiro somar as duas últimas, B mais C, que o resultado também não iria se alterar. Ah, achei a caneta vermelha aqui que eu queria. Beleza?
Então nós temos aí duas propriedadezinhas. Válido observar essas operações. E aí o seguinte, outra coisa que a gente tem que observar, quando eu somo uma matriz A com uma matriz nula, tá? Por exemplo, a matriz A mais a matriz nula, ela não é alterada se eu fizer a matriz nula mais a matriz A. Ela vai dar a própria matriz A, tá? Isso aqui resulta na matriz A. Se você quiser saber os nomes, a primeira ali a gente chama de comutatividade da soma. E essa aqui a gente chama de propriedade associativa da soma. Belezinha? E se eu somar uma matriz A com a sua oposta? Oposta, lembra que eu represento com menos 1 vezes A? Beleza? É só alterar o sinal de todas elas. Isso aqui sempre vai dar a matriz nula. Ok? Elas vão se cancelar. É a mesma coisa que eu fizesse. Menos A mais A. Isso aqui vai resultar na matriz nula. Igual quando você estivesse somando com números reais mesmo. Belezinha? E a gente pode afirmar que se eu tivesse assim, ó, uma matriz A mais uma matriz C é igual a B mais C, C e somente C, tá? C e somente C é a flechinha para os dois lados. C e somente C, a matriz A for igual a B. Se a matriz for A igual a B, a gente pode dizer que essas duas somas são válidas. Então estão aí as duas propriedades, são as propriedades da soma. Ok, mas é tranquilo, isso daí não tem muito, né, o que testar aqui, você percebe isso facilmente. E agora a gente vai ver a próxima operação. Eu poderia também, deixa eu fazer uma observação que eu lembrei aqui, posso dizer que A menos B é igual a B menos A? Não, porque daí a hora que você inverter, não. Só se A for igual a B, daí sim, C e somente C, A for igual a B. Daí você pode dizer que isso daqui é uma verdade, que daí as duas vão ser anuladas, né? Daí vai ficar matriz nula de um lado e matriz nula do outro. Belezinha? Então vamos lá agora para a última operação e fazer os exercícios de sala. Essa é a nossa aulinha de hoje, bem tranquilinha, bem de boa. E let's, né? Vamos lá fazer a última operação do dia. Ok. O que a gente vai falar agora é o seguinte. Multiplicação de um número real por uma matriz. Também é molezinha, galera. Molezinha essa operaçãozinha aqui. Quando eu multiplico um número real por uma matriz, basta você multiplicar esse número pela matriz inteira, não tem segredo. Então, olha só o que vai acontecer. Ó, então, exemplo, seja a matriz A, vou inventar uma matriz aqui, a matriz A, uma matriz quadrada, 3, 5, 6 e 7. E aí eu peço assim, determine letra A, faz aí 3 vezes a matriz A. Então, qual que é o resultado de 3 vezes a matriz A? Você vai pegar essa matriz A e multiplicar todos os seus elementos pelo número 3. Então, isso daqui vai ficar igual a 9, 3 vezes 3, 9, 5 vezes 3, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21. Então, isso daqui é a matriz 3A. Não tem muito segredo nisso daí, não, galerinha? Só mais um exemplozinho aqui, só para complementar. E a gente já vai resolver os exercícios aí, os exercícios de sala, as situações de sala. Beleza? Mais aqui a letra B. Se eu falasse assim, 1/2 vezes a matriz A, basta multiplicar todo mundo por 1/2. Então vai ficar a matriz 3 sobre 2, 5 sobre 2, 6 sobre 2 dá 3 e 7 sobre 2. Ficaria assim. Show de bola? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de teoria. Não tem mais nada não. Então é isso aí mesmo, tem a propriedade de se dar uma lidinha ali também, que é tranquilo. E vamos resolver as situações de sala, situações para resolver, para a gente tentar terminar essa aula tranquilinho, beleza? Então eu vou apagar o quadro e a gente dá continuidade, ok? Bom, quadrinho apagado, let's. Primeiro exercício aí, o desk. Vamos ver o que ele está propondo para nós. Ele fala assim,
se na matriz ele deu uma matriz para você assim, x ao quadrado menos 6x mais 9, aqui na segunda coluna 0, aqui x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 1. O cara falou que isso daqui é igual à matriz identidade de ordem 2. Então nós vamos ter aí uma igualdade de matriz. O cara falou que essa matriz ela é igual à matriz identidade de ordem 2. Vamos lembrar que é a matriz identidade de ordem 2. Essa matriz aqui, 1, 0, 0 e 1. E aí, a respeito disso, o cara quer saber quanto que é o valor de 2 vezes o x. Tá? Quanto que vale 2x. Então 2x é igual. Bom, gente, igualdade de matrizes, quando o cara afirma para você que uma matriz é igual a outra, o que eu tenho que fazer? Apenas igualar os elementos que são destinados à mesma posição. Por exemplo, esse carinha aqui, ó, ele é o A11, ele tem que ser igual ao A11. Tá vendo que aqui é 0, aqui é 0, aqui é A1, aqui é A1. E esse cara aqui tem que ser igual a 0. Beleza? Então vamos igualar essa primeira matriz aqui a 1. E vamos igualar esse cara aqui a 0. Vamos ver se vai ter alguma discrepância entre os valores de x. Basta a gente resolver as equações do segundo grau. Então igualando aí x ao quadrado menos 6x mais 9, eu vou igualar isso daqui a 1. Então vai acontecer o seguinte, manda 1 para cá, você vai ter a seguinte equação, igualada a 0. E aí você pode resolver por subproduto, pode resolver por Bhaskara, tá? Então eu vou resolver por Bhaskara aqui, tá? Para a gente relembrar a fórmula de Bhaskara. Então primeiro calculo deltinha, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então aqui vai dar 36 menos 32 vai dar 4. X' vai ficar menos o b mais raiz quadrada de 4, que é 2, divididos por 2a. 8 sobre 2 vai dar 4. Beleza. X duas linhas vai ficar 6 menos 2, divididos por 2. 6 menos 2, 4 sobre 2 é 2. Ok. Só que a gente encontrou dois valores de x. Será que esses valores de x aí serviriam aqui para a segunda equação? Talvez um deles não, né? Vamos ver aqui, ó. Se eu colocar aqui o 2, aqui eu sei que vai zerar. Agora lá de baixo. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 4 menos 4, 0. 3 vezes 2, menos 6. Opa! Então ele não vai funcionar aqui. Então o 2 ele funciona lá de cima, mas ele não zera aqui embaixo se a gente substituir. Vamos testar o outro valorzinho dele. Vamos pegar agora o 4. Faz o 4, faz um teste. Joga lá de baixo, porque lá de cima a gente já sabe que vai zerar. Que vai zerar não, que vai dar 1. Se eu colocar aqui 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 9, ó, 2 ao quadrado, 4. 4 menos 12, menos 8, mais 9, 1, bate. Então os dois valores aqui eles servem para a primeira. Agora olha para debaixo. Para debaixo, então, o que eu fiz? Vamos localizar de novo. Eu testei o 2 e eu coloquei aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. 4 menos 3 vezes 2, 4 menos 6, menos 2. Menos 2 menos 4, menos 2 menos 4 é menos 6, não dá 0. Então não dá essa identidade, não dá essa igualdade aqui. Vamos ver se o número 4 serve para a equação de baixo. Se o 4 servir de baixo, o x é a resposta ali que a gente está procurando. Daí a gente vai fazer 2 vezes esse valor. Tem que bater, alguém deles tem que bater, né, gente? Então, ó, 4 ao quadrado, 16. 16 menos 3 vezes 4, ou seja, 16 menos 12. Isso aqui dá 4. 4 menos 4, 0. Ok, fechou. Então o x só pode ser o número 4, tá bom? Essa nós vamos descartar. O x é igual a 4. E o exercício está perguntando quanto que vale 2 vezes x. 2 vezes 4 é 8. A resposta do exercício aí vai marcar lá no gabarito letra D. Show? Letra D de jeans. Muito bem, galerinha. E vamos aí para o nosso exercício de número 2. Beleza? Então, let's. Partiu agora o exercício 2, então vamos ver o que diz para nós lá o exercício 2, meus queridos. Ele falou assim, ó, dadas as matrizes A, B e C, determine x, tá? Eu comi ali o resultado, mas ele quer que você determine a matriz x. X é uma matriz resultante, então nós temos aqui, teoricamente, uma equação matricial. De tal forma que x seja igual a 3 vezes a matriz A, mais 2 vezes a matriz B, mais a transposta de C. Deixa eu ver se eu coloquei tudo certinho. 6, 1, 1 e 8. 1 menos 2, 3 e 5. 3, 0.
1 e 2. Fechou, as matrizes são essas mesmas. Então vamos resolver. Temos 3 itens a serem resolvidos aí. O que é 3 vezes a matriz A, meus queridos? Então a matriz X a gente vai escrever assim, ó, 3 vezes a matriz A. Vou colocar aqui a matriz A, 6, 1 e 8, menos 2 vezes a matriz B. A matriz B, 1, menos 2, 3 e 5. E aí, mais a transposta de C. Você está lembrando que é uma matriz transposta? Matriz transposta é a transposição de linhas e colunas. A gente tem que trocar as linhas pelas colunas. Trocar a posição. Então, a primeira linha vai virar a primeira coluna. A segunda linha vai virar a segunda coluna. Tá bom? Então, a transposta de C. 3 e 0 vai ficar na primeira coluna. 1 e 2 vai ficar na segunda coluna. Então, essa é a continha que a gente vai fazer. Então, vamos arrumando ela. 3 vezes essa matriz, basta multiplicar todos os elementos por 3. Então, ela vai ficar 18, 3, 3 e 24. Nós vamos subtrair da matriz que vai ser multiplicada toda por 2. 2 menos 4, 6 e 10. E depois vamos somar com essa matriz aqui que a gente chamou de matriz transposta de C. 0 e 2. Bom, agora você tem 3 matrizes aí, uma sendo subtraída e somada com outra. Kiko, posso fazer direto já a continha ou preciso fazer primeiro essas duas, depois o resultado somar com a outra? Você pode fazer direto, desde que você faça certinho, o elemento da mesma posição, com o elemento da mesma posição, com o elemento da mesma posição. Então vamos fazer direto isso, que eu acho que você vai conseguir fazer tranquilamente. Só acompanha comigo aqui o cálculo. Então, vamos lá. Seguinte, ó, 18... Você vai fazer a continha, menos 2. 18 menos 2, 16. 16 mais 3, 19. Então, vai ficar aqui na primeira posição o número 19. Faz a mesma coisa para os outros. Deixa eu só pegar canetas coloridas. Nas outras colunas, nós vamos ter o seguinte. 3 menos 4. 3 menos 4 vai ficar 3 mais 4. 7. 7 mais 1, 8. Opa, maravilha! Então aqui você vai colocar o número 8. Esse vai ser o resultado. Ok? Nesse elemento aqui, o 3. 3 menos 6. 3 menos 6 dá menos 3. Menos 3 somados com 0. Menos 3 somados com 0 continua menos 3. Maravilha? Então vou lá e vou colocar aqui menos 3. Beleza? E o último elemento ali vai ficar 24, tá? Esse daqui é 24, esse aqui é um 2, 24 com preto, 24 menos 10. 24 menos 10 dá 14. 14 mais 2 vai dar 16. Então aqui você vai completar com o número 16. Show de bola! Essa é a matriz X referente à letra A. Show? Bora fazer a letra B então? Vamos apagar aqui. A letra B, gente, ele disse assim. Faça o cálculo de x menos A. Vamos escrever aqui. X menos A mais B transposto. E isso tudo ele vai igualar a matriz C. Então vamos repetir aí. O que dá para a gente fazer? Deixa eu apagar tudo aqui. Estou achando que é quase que a mesma coisa. Deixa eu ver uma coisinha. Não. Não é a mesma coisa. Não tem os números multiplicando. Então, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero a matriz X. Qual que é a minha ideia? Então vamos isolar. Eu posso pegar esse menos A e jogar para o outro lado. E o B também. E quando muda de lado na equação, a gente sempre vai mudar o sinal. Então você vai escrever assim na letra B. X vai ficar igual. Ó, o A veio para cá, mudou o sinal. O B veio para cá, mudou o sinal. Ficou menos B transposto. E aí vai somar com a matriz C. Beleza? Então a gente vai fazer essa continha. Kiko, poderia colocar o C na frente e fazer C mais A e depois subtrair a transposta? Lembra que a hora que eu passei as propriedades? Que a ordem ali da soma não vai ser alterada? Beleza. Então vamos colocar aqui a matriz A. 6, 1, 1 e 8. Já vou trocar pela transposta ali de B. Transposta você tem que trocar a posição da linha com a coluna.
Tá? Então, fazendo a transposta de B. 1 e menos 2 vai virar a primeira coluna. Perceba, coloquei na primeira coluna. 3 e 5 vai virar a segunda coluna. E aí nós vamos somar com a matriz C, que é a matriz 3, 0, 1 e 2. Essa é a matriz C. Agora ficou molezinha, né, meus queridos? Vamos somar os elementos das mesmas posições aí. Então, vai lá. 6 menos 1 mais 3. 6 menos 1, 5. 5 mais 3, 8. Então, já vai montando o resultado da matriz aí. 8. Ok. Segundo elemento. 1 menos 3. 1 menos 3. Menos 2. Menos 2 mais 0. Menos 2. Mantém menos 2. E vai ficar menos 2. Show de bola. Agora vem para esse carinha aqui, ó. 1 menos 2. Vai ficar 1 mais 2. 1 mais 2 é 3. 3 mais 1 é 5. Opa, de novo, desculpa. 3 mais 1 é 4. 1 mais 2 mais 1. Isso daqui você vai colocar o número 4. Desculpa. E agora aqui, 8 menos 5. 8 menos 5 é 3. 3 mais 2. 3 mais 2 agora é 5. Beleza? Então eu fiz assim, ó. 8 menos 5, 3. 3 mais 2, 5. E aí completamos a matriz X aí do nosso item da letra B. E vamos finalizar aí esse exercício de número 2 com a alternativa que diz o seguinte. Vamos copiar aqui a letra C. Letra C, ele quer que você faça assim, ó. X mais X transposto e ele vai igualar a matriz A. Ele falou que X mais X a transposta de X é igual a matriz A. Nós não temos a matriz X, nós não temos a transposta de X e nós temos apenas a matriz A. Como é que eu vou fazer esse tipo de exercício aqui, Kiko? Então é o seguinte, então bora lá apagar aqui. Então vai ficar assim, ó. X, eu não sei quem é a matriz X. Vamos inventar uma matriz X. A matriz A eu sei que ela é de ordem 2 por 2. Então com certeza essa matriz X ela tem que ser de ordem 2 por 2. Então eu vou inventar uma matriz com os elementos ABC, ABCD. Poderia colocar X, Y, Z e W. Mas eu sei que a transposta dessa matriz aqui, nós vamos inverter a linha com a coluna. Então, a primeira linha vai virar a primeira coluna. Estou escrevendo a transposta de X. E tudo isso nós vamos igualar a matriz A, que é essa matriz aqui, ó. 6, 1, 1 e 8. Ok? Agora ficou fácil. Essa aqui, lembrando que é a nossa matriz X. Se eu descobrir, e essa daqui é X transposta. Se eu descobrir A, B, C e D, eu tenho a matriz X. Então vamos lá. Olha, gente, se a gente somar essas duas matrizes, aqui nós vamos ter o seguinte: A mais A, você vai ter que isso daqui é igual a 2A. B mais C, coloca aqui B mais C. C mais B, B mais C, dá na mesma. E D mais D vai ficar igual a 2D. Então, olha que alegria. 6 e 1, 1 e 8. 1 e 8. Nós vamos ter o seguinte. É isso? B mais C. Beleza. Então, aí vamos fazer o seguinte. Ó. 2A, eu consigo dizer que ele vale 6. Então, eu vou dizer assim. 2A é igual a 6. C mais B tá igual a 1. Tá, beleza. 2A é igual a 6. Daqui você tira que o A vale 3. Olha que alegria. A é igual a 3. Beleza? E nós temos aqui o seguinte. 2D é igual a 8. Então, D vai valer 4. Achamos o D. E aqui eu tenho uma outra equação. Eu sei que B mais C vale 1. Então eu vou ficar com uma incógnita aqui, ó. B mais C vale 1. B mais C vale 1. Poderia ter várias soluções para o B e para o C nesse exercício aqui. Então eu não vou conseguir descobrir. Não, mas eu consigo o seguinte.
Quer ver? Se B mais C é igual a 1, eu posso dizer que C é igual a B é igual a 1 menos B. Ok? E nós temos o que de informação aí? Que B mais C é igual a 1, 1 menos B. Nós não temos como resolver esse exercício aí, como descobrir a matriz, porque vai ficar sempre em função, tá? B mais C vale 1, então a gente não tem. Deixa eu ver se tem alguma outra informação. X mais X transposto é igual a A. Não tem como a gente descobrir essa matriz. Se a gente tivesse aqui como igualar B mais C com algum número diferente, surgisse uma outra equação, a gente conseguiria descobrir o valor de B mais C. Mas nesse caso aí não vai ter como, tá bom? Então eu vou fazer mais um exercício com vocês aí. Então o que eu vou colocar como resposta? Com essa situação você vai escrever: não é possível descobrir o valor da matriz X. Beleza? Fechou então? E vou fazer mais um para a gente terminar a aula dos testes. Vamos lá nos testes, vira a página aí, que a gente vai continuar. Vou apagar o quadro e a gente segue. Voltando aqui, moçada, eu estava pensando aqui, eu falei que não é possível. Realmente, nós vamos ter aí uma matriz que vai depender de um valor de B e de C. Se eu quiser deixar uma resposta, eu até posso deixar uma resposta para a matriz X. Eu posso escrever assim, ó, nessa última alternativa, que a matriz C ela pode ser escrita em função de uma letra, então assim, depende do valor do C, então pode deixar como resposta assim, ó, a matriz C vai ficar igual. A letra A nós descobrimos, a letra A vale 3. Aí aqui, se você quiser ao invés de deixar B, ou no lugar do C, você pode até deixar B, pode escrever assim B, e aqui você vai colocar 1 menos B. E no lugar do D você vai colocar o número 4. Daí você coloca assim, com B pertencente ao conjunto dos números reais. Então essa é a matriz X. Então para esse caso a matriz X é uma matriz, vamos dizer assim, indeterminada, porque para qualquer valor de B ela vai ser alterada aqui nesse caso. Se aqui for 2, aqui vai ser menos 1. Se aqui for 3, aqui vai ser menos 2. Se aqui for menos 1, aqui vai ficar 2. E assim sucessivamente. Teríamos aí várias matrizes, tá? Indeterminadas, um número infinito de matrizes para esse item números, para esse item letra C. Beleza? E vamos fazer mais um exercício para a gente fechar nossa aulinha. Então vira a página lá e vamos fazer um testezinho. Deixa eu escolher um testezinho aqui para a gente fechar a nossa aula. Bom, essa é uma aula tranquila. Eu vou fazer exercício do lado do aperfeiçoamento 0507. Tá bom? Vamos lá, vamos fechar essa aulinha aí. Então a questão 0507, a última questão do dia, tá? Para a gente fechar nossa aula. Ele fala o seguinte: a igualdade matricial em que x pertence aos reais. Então ele falou que isso daqui é uma igualdade. E aqui você percebe que está o número 2 multiplicando uma determinada matriz. Então nossa matriz aqui, ó, ela disse que é igual. E ele quer saber qual que é o valor de x ao cubo. Quanto vale x ao cubo? Tá? Então essa igualdade vai ser verdadeira se x ao cubo for igual a tanto. Bom, gente, então quando eu multiplico por 2, aqui vai ficar assim, 2x ao quadrado menos 2, aqui vai ficar menos 2, menos 2x. Isso tudo aqui é igual a matriz, tá certo essa matriz? X ao quadrado mais 6x, 30, está na segunda coluna, menos 2 e menos 2x. Bom, nós temos uma igualdade de matriz ali agora. O que a gente vai fazer para terminar? Igualar os elementos. E vamos ver o que está mais fácil. Eu vou pegar esse cara que está nessa posição e igualar com 30. Creio eu que está mais simples de ser resolvido. Bom, então vamos fazer a continha aqui do lado. Tá? 2x ao quadrado menos 2 é igual a 30. A continha é uma equaçãozinha do segundo grau, bem simples. Mando 2 para lá, 32. X ao quadrado igual a 16, o 2 vai passar dividido, portanto x é igual a mais ou menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 16. Porém, será que tanto o valor negativo quanto o positivo servem aqui na igualdade? A gente tem que fazer um teste, lembra igual que a gente fez lá no outro exercício, se não me engano, da situação de sala? Então vamos testar aí. Eu vou pegar o valor negativo logo de cara, tá bom? Que o valor negativo aqui, e quem sabe a gente descarte ele. Se eu fizer 2 vezes menos 4, teríamos aqui menos 8. Beleza? Opa, esqueci de colocar um x aqui. Ninguém me avisou. 2x.
Queria me avisar depois, né? Então, olha, troquei o x por menos 4, daria menos 8. Se eu colocasse aqui, ó, menos 4 ao quadrado, menos 16. 6 vezes menos 4, opa, menos, professor, mais, né? Ficaria mais 16. E 6 vezes menos 4 daria menos 24. Opa, 16 menos 24 dá menos 8, serve? Então, menos 4 está ok. Ele serviria ali. Será que ele serve lá embaixo? Aqui embaixo serve e aqui embaixo serve também. É o mesmo valor. E o 4? Vamos ver se o 4 serve. 2 vezes 4, 8. Agora coloca o 4 aqui, ó, 4 positivo, 4 ao quadrado, 16. 16 mais 6 vezes 4, 16 mais 24. Isso aqui dá 40. 40 é diferente de 8, gente. Então o 4 não ok. 4 não serve. 4 não ok. Vamos descartar o 4. Então só serve o x igual a 4 para nós. Beleza? Tranquilo? Testei aqui nas duas e na outra com certeza vai servir. Então a resposta do nosso valor de x, ele só pode valer 4. Só que a pergunta do exercício é, quanto vale x ao cubo? 4 ao cubo, você vai marcar aí a resposta correta, 64. Isso está lá na letra B de Bosque. Fechamos aí a nossa linha de matrizes de hoje. Show de bola? Então o que a gente viu? Operações de adição e subtração, multiplicação de um número real por uma matriz, e foi isso. E algumas propriedadezinhas e equações matriciais. Então é isso, meus queridos. Até sexta. Grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.